fala de inteligência emocional, a gente precisa entender as nossas crenças. Presta atenção nisso. Para você entender inteligência emocional, você tem que conhecer as suas crenças. Eu, particularmente, sou experiência de crenças, porque eu vim de um monte de crença. Uma pessoa que não acreditava na questão da Bíblia, porque achava que foi escrito pelo homem, e o homem era falso, o homem não... Eu ia à igreja, não gostava, porque eu achava que o padre falava uma coisa quando ele saía de lá era outra. Então tinha um monte de crença de que as pessoas, se eu conseguir sair da pobreza, as pessoas também tinham que conseguir, porque se eu tiver as mesmas capacidades, então tinha um monte de crença. Eu achava que tudo era dentro daquilo do meu mindset fixo, né? Que eu ia na direção e quem não ia que se explodisse, né? E não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que para todo mundo tem seu tempo, tem o seu momento e tem o que é o principal, a querência, o querer, né? Não é qualquer hora que você está com vontade de ter mudanças na sua vida. Exatamente. Então, quando eu comecei lá em 2011 fazer curso de desenvolvimento pessoal, que é o curso que muita gente fica, esse aí é motivacional. Gente, presta atenção. Você tem que ir agregando as coisas na sua vida. Eu fiz faculdade de Direito, né? Depois fiz pós-graduação. Aí eu fiz vários outros cursos de aperfeiçoamento dentro da área. Então, cara, quanto mais você estuda, aí fiz empreendedorismo, aí fiz marketing digital, aí, você tem que aprender tudo, porque quanto mais você sabe, menos você erra, entendeu? Então, assim, o que a gente deve praticar no nosso dia a dia é inteligência emocional. Dificilmente, pessoal, será perceptível os acontecimentos pelos quais compreenderemos o que está bem na nossa cara quando você não tem inteligência emocional. Então, assim, isso por quê? Porque o nosso ego, então a gente fica cego, né? Porque a gente fica, você lembra eu falando que porque eu tinha uma cabeça que a minha ideia era morar numa ilha, porque eu falava, não aguento mais ser humano, porque você começa a dar uma limitação para um monte de coisa, porque você tem um monte de crença, que aí vem te martelando, e você vai ficando cego, e você vai. Então, a inteligência emocional, ele é um conceito em psicologia que descreve o quê? Capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. E, automaticamente, quando você avaliar o meu, você avaliar o do outro. E assim, com a capacidade de lidar com todas as pessoas. Aí você vai lidar fácil, porque quando você tem inteligência emocional, você sabe o que você vai falar. Você sabe o tom de voz, você sabe se você vai gesticular, ou se você vai ficar quieto, ou se vai pôr a mão no joelho. Você sabe, você tá fazendo isso não por... Presta atenção, vou fazer uma pergunta para você que tá vendo a live. Quando na sua vida, presta atenção nisso, você parou para conversar com alguém e prestou atenção no que você estava falando, do que a pessoa estava falando. Porque a pessoa fala às vezes com você e você só tá ali... E você não teve nem o seu tem cérebro... atenção focada, né? O seu cérebro ele não parou para associar nada. Você simplesmente vai fazer, tipo jogando pimbolim. E assim, isso não é legal. Porque você tem que estar o tempo inteiro trabalhando a sua mente. O que eu vou falar para aquela pessoa que me perguntou isso? Isso é muito importante, tá, pessoal? Presta atenção que inteligência emocional é algo que, a gente faz uma pesquisa, tem pesquisa, e se você quiser pesquisar sobre inteligência emocional, vocês vão ver, mas assim, se todo mundo fizesse pesquisa e entendesse inteligência emocional, aí quem tá na live vai doer agora, não falaria essas besteiras que o comunista fala. Começa por aí, tá? Se você estudasse, entendesse inteligência emocional, você entenderia o que esses comunistas pensam. Eles não pensam, eles só falam, não existe nada. O Karl Marx deve estar dentro do caixão dele lá, que defendeu piamente a questão do comunismo, mas quem quer passar fome? Fala pra mim, você quer passar fome? Você conseguiria passar fome? Porque o comunismo uma ideia quando você não tá nela. Então, assim, tá quando você tem ela, inteligência emocional, presta atenção, eu vou voltar a falar. Eu falei isso já várias vezes. Eu votei na esquerda já. Só que eu votei porque eu tinha a cabeça na mesma pegada. Você não tem esses conhecimentos. Quando você entende isso, você fala, meu Deus do céu, como eu sou enganado. Como eu sou enganado nessa vida. Então, assim, gente, inteligência emocional é muito importante, hein? Exatamente. Então, assim, para ficar bem claro, né, vamos apontar sobre como desenvolver a sua inteligência emocional, né? Existem vários fatores que você tem que ir conhecendo e desenvolvendo aos poucos. Vamos dizer né? um por um. Ela vai relatar todos e depois nós vamos destrinchar. E aí vocês vão entender. Mas,
pega uma caneta e anota o que você precisa aí, se você tiver. Ou se é a mente boa, guarda tudo que vale muito a pena. Vamos lá. Exatamente, vamos lá. Primeiro, você tem que observar e analisar o seu próprio comportamento, né? Dominar as suas emoções, que eu acho que é um dos mais difíceis, é você dominar as emoções, você aprender a trabalhar as emoções negativas, né? Que também não é fácil, na hora que vem a raiva, ui! Aprender a aumentar a sua autoconfiança, aprender a lidar com a pressão, né? Não ter medo de se expressar, não ter medo de falar o que você sente, de se expressar da forma que você tá sentindo naquela hora, desenvolver o sentimento de empatia e colocar em prática a resiliência. Gente, a resiliência é a chave para um monte de coisa que faz a gente ir para frente, assim, ó. Vocês estão entendendo? Ó, se você tiver um amigo, porque a gente aprendeu uma coisa muito básica e muito legal. Às vezes quando a gente está vendo algo importante e a gente conhece pessoas e a gente não mostra isso para elas, a gente está sendo egoísta. Exato. Porque às vezes hoje eu faço o seguinte, quando eu tô vendo uma live que é muito top, eu cato aviãozinho, ó, mando para todo mundo. Normalmente vem uma galera assistir e me agradecem depois. Porque às vezes você tá vendo algo tão importante que alguém, presta atenção, gente, todo dia alguém precisa ser destravado. Todo o dia tem alguém precisando ser destravado. Alguém esperando uma mensagem cair do céu. E às vezes você tá numa live, não só nessa, mas num monte que às vezes você vê, manda aviãozinho para as pessoas que você vai falar, essa pessoa se escutasse isso, ela ia mudar a rota. Porque são coisas que, eu já vi live que mandaram aviãozinho para mim, cara, que eu me desmontei na live. Então a pessoa acertou. Se ele tivesse que acertar alguém naquele dia, ele acertou em mim. E eu vim totalmente despretensioso, porque alguém que estava assistindo mandou para mim. Então, assim, o que é importante de você entender da internet? O que é importante é o que a televisão não te permitia. Porque, presta atenção, se você está assistindo um programa de televisão, é um monte que não presta, mas tinha um que prestava. Só que quando estava passando aquele que prestava, você tinha que fazer o quê? Pegar o celular ou o telefone, ligar para alguém e falar, liga não sei, na emissão Natal. Tá passando liga. A gente fazia isso, gente. Vocês têm noção? Então, assim, se hoje você tem essa facilidade da internet, você viu uma postagem top, uma mensagem top, manda para as pessoas, porque você se torna um egoísta. Você se torna uma pessoa que é aquela pessoa que Jesus e Deus odeia. Sabe qual que é o tipo de pessoa que Jesus e Deus odeia? É aquela pessoa inerte. É aquela pessoa que ela não se movimenta. Ela tá vendo as coisas acontecer e ela não se movimenta. Ela fala assim, ou então ela é egoísta mesmo. Ela fala assim, não, eu vou ouvir, não vou deixar ninguém saber porque só eu vou ser inteligente. E engraçado que assim, já tem o quê? Mais de um mês, né? Que a gente tá fazendo live toda semana. E tem dia que a gente fala assim, o pessoal não tá curtindo, não sei. E aí, do nada, 2, 3 pessoas mandam. Semana passada, a menina mandou um depoimento, assim, do tanto que tava gostando, do tanto que as lives estavam fazendo diferença na vida dela. E a gente ficou super feliz, né? Porque a gente acha que a gente não tá fazendo muito, né? A gente acha que, assim, a informação, né, que a gente tá dando pra vocês, assim, é pequenininha perto do mundo de coisa, né, que existe nessa coisa da inteligência emocional. Mas é muito útil, né? Quando a gente vê que muda a vida de alguém, a pessoa pelo menos liga ali o alerta, né? Para começar a pensar nisso, já vale muito a pena. Então, por isso que quando você estiver... Não tô dando puxão de orelha, não. Não é só nessa live, não. Qualquer live uma que você estiver vendo, que é algo que é... Você fala, a pessoa precisa ouvir isso. Porque você tem noção, para você ativar a questão da inteligência emocional, você tem que observar, analisar o seu próprio comportamento. Lúcio, como que eu analiso o meu comportamento? A gente vai explicar. Você tem que dominar as emoções. Lúcio, mas como que domina? Eu vou te explicar. Eu preciso aprender a trabalhar as emoções negativas. Eu vou te explicar. Aumentar a sua autoconfiança. Gente, a maioria das pessoas não tem autoconfiança. Não tem, e eu comprovo e mostro por índice. Porque as pessoas têm... Tem pesquisa que mostra que 75% a 80% da população que trabalha não gosta do que faz.
Nossa, Ou seja, a muita pessoa não tem coisa, né? autoconfiança, ela se sujeita àquela coisa, àquela atividade, porque ela se sente uma fracassada, porque ela acha que não pode mais nada na vida. Mas por que, né, que isso acontece? Porque tem crenças limitantes ali no crença meio, limitante. né? E muitas, não são poucas, não. E, gente, não é só, isso aí você está falando da faxineira, do lixeiro. Não, tem gente que tem cargo importante que ganha 100 mil por mês, mas ele não está fazendo o que ele gosta. E o dinheiro não te proporciona felicidade. Presta atenção, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você não compra felicidade, você não compra saúde. Então, assim, o dinheiro ele tem que estar em abundância, mas ele tem que estar em sintonia. Ele tem que estar na mesma vibe. Por isso que a gente fala de 7 tipos de riquezas, né? Então, gente, a coisa ela é muito mais profunda. Por isso que você tem que compreender que a autoconfiança ela é muito importante na sua vida. Porque eu vou dar um exemplo. Se você hoje olha para você no espelho e você sente pena de você, você já se ferrou. Porque aí você sente pena. E você não tem que sentir pena, sabe por quê? Porque você tem as mesmas ferramentas que um monte de outras pessoas têm. Tem gente que nem tem as ferramentas que a gente tem. Então tem gente que é limitada, mas tem gente que é amputada e a pessoa tá ali, na batalha, né? Então assim, presta atenção que tem coisa que a gente tem que ser muito, mas muito disruptivo. Aprender a lidar com pressão. As pessoas não têm noção disso. Como que eu faço para ter essa questão da empatia ou a resiliência? Vai explicar tudo agora. Então, aproveita que você está aí, pega o aviãozinho e manda para todo mundo que você conhece, que eu vou começar. Pessoal, trabalhar com a inteligência emocional, será um divisor de água na vida pessoal e profissional de vocês. Na minha e na da Rafa, vou falar que a gente vive 100% de coisas que a gente não vivia jamais antes da gente começar a aplicar isso. A partir do momento que você tem um domínio das suas emoções e sentimentos, maior será seu relacionamento com as outras pessoas. Isso é fato. Ainda, pessoal, através da inteligência emocional, você terá uma melhor saúde física e mental. Será ótimo para prevenir transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, bem como distúrbios psicossomáticos. Luz, o que é psicossomático? É o que a fisiologia emite para sua mente. Percebe quando acontece, vou dar um exemplo, alguém vem falar alguma coisa para você que é muito impactante, você muda até a cor. Olha como a fisiologia fala. Quando você está triste, você consegue estar triste assim? Eu tô triste. Eu tô triste. Eu tô triste. Você não consegue. Verdade. Tenta fazer isso. Fica triste rindo. Você não consegue. Que nem chorar. Você sabia que tem um segredo para você não chorar e para você chorar? Para você chorar, você baixa a cabeça. Para você parar de chorar, você olha para cima. Se um dia você estiver chorando, ergue a cabeça e olha para cima. Se um dia você quiser chorar, porque você quer fazer, eu quero ser ator, olha para baixo, pensa no sentimento triste que você chora. Essa técnica é de teatro. Então, assim, a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida na escola, no trabalho, na vida pessoal, em qualquer lugar. Gente, se você tiver isso, o resto vai acontecer liso, nada de coisa áspera. É verdade. E a própria ciência, né, como o Lúcio falou, comprovou já que várias doenças, né, como doenças cardíacas, o câncer, diabetes, têm uma relação com os sentimentos não trabalhados corretamente, né? Então, assim, quando você não trabalha bem os seus sentimentos, provavelmente você vai desenvolver um tipo de doença. E já existem vários estudos, né, que comprovam que câncer, diabetes, doença cardíaca, várias doenças imunológicas vêm desses sentimentos que você vai guardando, né, e não trata. E você se ferra. Você consegue entender? Presta atenção. Você controla a sua mente, não a sua mente controla você. E a gente tem esse problema. A mente que controla. Pessoal, eu tô acordando 4h15, todo dia. Ontem eu fui dormir um pouco mais tarde, que eu tive que fazer uns negócios na parte jurídica, então demorou muito. O que acontece, pessoal? Quando deu 4h15, minha mente já despertou, só que lá dentro falava assim, levanta não, bicho, dorme. Não, é a outra voz metendo o pau lá, dorme que você tá cansado. Eu falei, aí na hora cansada, a cama tá quentinha, não na hora que fala não. isso, eu falo, não vem não, e já meto água gelada no rosto. 4h15 da manhã, água gelada. Aí acabou, porque você que tem que ter esse controle, entendeu? Porque assim, se você não tem o controle da sua mente, a sua mente tem o controle de você. Lúcio, isso é coisa de louco.
O louco tá lá porque não tem controle da mente. Presta atenção, ó, você falou tudo agora. Verdade. Esse negócio de louco. O louco tá lá internado no hospício porque não tem controle da mente dele. Exato. Ele tem distúrbio mental. E, gente, isso é tão real. Alzheimer. A pessoa esquece de todo mundo. Pessoal, a gente vem pra Marte, ó. Vamos lá. Ter inteligência emocional, pessoal, te livra de ficar doente e te coloca em evidência para as pessoas que não têm a inteligência emocional. E eu vou te explicar isso de uma forma bem sintetizada. Quando você está com alguém, a pessoa tá lá, aí você também começa. Você já perdeu toda a razão. Exato. Imagina a pessoa brigando com você e você assim, ó. Lindo. Tá, tudo bem, acabou. Te amo. Eu duvido, a pessoa ela vai ficar doida, vai falar, o que tá acontecendo? Você despirocou, bicho. Aconteceu um negócio comigo, uma época atrás, um ano passado, pessoal. Eu respirei fundo, mas eu nem tinha muito... Ó, pessoal, eu venho fazendo os cursos e você vai fazendo tanta coisa, você não vai lembrando das coisas. Mas na hora minha mente falou, respira, bicho. A Rafaela, ela percebeu que eu mudei de cor. Do nada, eu estava sentado no sofá, ela vinha de outro lugar e ela olhou pra mim, eu sou moreno, eu tava aqui, pessoal, eu tô branco por causa que eu não tô tomando sol, mas eu sou moreno, tá? Então assim, ela olhou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo com você? Aí eu falei, escuta esse áudio. Eu recebi um áudio, gente, não tô mentindo pra você, que a pessoa que eu mandei pra ouvir, ela falou, você já matou ele? Eu falei, não. Cara, mas você vai ouvir isso que a pessoa te falou? A Rafaela só olhou pra minha cara e falou assim, ó, bem feito. Eu não estava errado dentro do que aconteceu, mas eu também não estava certo. Mas a inteligência emocional, naquela hora, funcionou como uma luva para mim. Porque demorou 4 dias para a pessoa me procurar chorando, me pedindo desculpa. Eu tô falando de homem de 50 anos de idade. Não tô falando de uma criança. Ele veio, do jeito que eu estava, eu fiquei. Inteligência emocional. Eu dei uma risadinha, falei, ei, tá tudo bem com você? A pessoa não aguentou, chorou. Ficou 1h30, tava um frio aquele dia, bicho. E eu fui só com uma blusinha de frio que eu desci. Vocês conseguem entender? Se eu não tivesse inteligência emocional, eu acho que eu não tava nem aqui. E tudo por conta de uma má interpretação de uma conversa. Então, assim, você vê como tudo é importante, né? Você saber conversar com as pessoas, você saber o tom de voz que você vai usar em cada situação, você saber você vai escrever. Expressar. Pessoal, presta atenção nisso, isso é muito importante. Eu aprendi com um cara que tem técnica monstruosa e ele falou isso e eu concordo com ele. Nada do que você fala na hora da raiva, a outra pessoa está recepcionando daquela forma. Exatamente. Por mais que você ache que está, não está. E aí você tem um grave problema. Imagine isso em mensagem de texto. Como que a pessoa sabe como você estava? Aí vamos pegar a questão psicossomática. Como que você escreve um texto, a pessoa sabe que estágio você estava? Ela não sabe. Então ela vai receber aquele texto, ela imaginando que você está zoando com a cara dela. E você não estava. Às vezes você está falando algo para ajudar e você se estrupica. Então, texto é muito complicado. Por isso, quando você fala, você tem que ter inteligência emocional, é questão o quê? Verbal, corporal, é psicossomático, pessoal. É fisiologia com a fala, aí todo o trabalho de neocórtex com o sistema límbico, com o reptiliano, mistura tudo dentro da bacia e vai. Então, é grande o negócio. Mas o esforço, pessoal, que tem essa inteligência emocional, vale muito a pena, sabe? Assim, você se conhece, e aí quando você se conhece, você passa a se entender e policiar das suas ações. Exato. Transformando emoções negativas que te prejudicam, substituindo pelas positivas, que fortalecem. A força que tem a inteligência emocional é muito grande. Então perceba, quem está, né? Quem tem essa escolha? Quando a pessoa avisa, né? Tipo, se ela está na questão complicada, né? Tipo, se ela está, sabe, ela precisando ir mais para frente, ela precisa entender algumas coisas, ela fala, mas eu tô batendo lata. Para pensar antes. Não tenha tomada de ação antes de você pensar, porque a gente sempre volta nisso, ó, pessoal. Pensamento gera sentimento, que gera ação e vai te trazer o resultado. E aí você se estrupica, entendeu? Exatamente. Então, toma muito cuidado. Vamos a algumas dicas de como buscar essa inteligência emocional.
Primeiro, vamos falar do autoconhecimento. Exatamente. E autoconhecimento, né, é você se descobrir, você se conhecer. Aí lembra quando alguém já deve ter ouvido essa história, é autoajuda, autoajuda é coisa pros fracos, né? É vista como, as pessoas têm preconceito com essa coisa do autoajuda. Mas o que é autoajuda? É o autoconhecimento, é ensinar você a se conhecer, né? E todos nós somos muito mais do que a gente imagina. Só que somos como uma televisão velha. A gente não tem controle do que a gente pensa e do que a gente sente. Por quê? Porque a gente não se conhece. Então, quando a gente passa a se conhecer, você passa a ter o controle de tudo. E suas ações, né, começam a ser mais plenas e equilibradas. Então, quando não nos autoconhecemos, né, a gente não tem ideia do que somos realmente capazes de fazer. Quem aí já se pegou numa situação que achava que não ia reagir de um jeito e reagiu? Autoconhecimento. Se você se conhecesse de verdade, você já ia saber exatamente que atitude você ia ter naquela hora. É porque o autoconhecimento, pessoal, ele tá atrelado ao quê? A toda tomada de ação minha. Então, quando eu vou criar o sentimento, que eu sei que vai vir um sentimento ruim, na hora eu já falo, opa, deixa eu ir para outro caminho. Por quê? Porque eu sei que se eu for naquele, eu vou me dar mal. Então, o que eu faço? Gente, a nossa cabeça processa 400 bilhões de informações ao mesmo tempo. Então, você vê que a informação é rápida? Eu tô falando com vocês aqui, ó, é muito rápido, vai entrando, e é muito rápido. Então, essa tomada de ação do sentimento é onde você tem que virar a chave. Exatamente. Por isso você tem que ter autoconhecimento. Se você não tem, você só toma porrada. Você percebe que tem gente que só toma porrada na vida? Aí você fala, a pessoa só se ferra. Por quê? Porque ela acha que ela se conhece, ela não se conhece. Então, assim, você tem que analisar sempre o seu comportamento. Exatamente. Presta atenção. Perceber quais são os seus comportamentos, né, no seu dia a dia. Seja nas coisas positivas ou nas coisas negativas, né? Seja nas coisas ruins. Então, quando você fica atento às suas reações psicossomáticas, né? Mente e corpo, você, além das demais reações, né? Que você sentiu e pensou durante os acontecimentos, você vai notar, né? Que em cada detalhe, você compreende o que faz disparar os seus gatilhos mentais. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei na minha cabeça que eu não gosto de lavar louça. Olha isso. E realmente não gosto de lavar louça. Mas aí o que acontecia? Toda vez que eu ia lavar louça, me via um sentimento ruim. E o que acontecia? Automaticamente eu começava a pensar coisa ruim. Então toda vez que eu tava lavando louça, eu tava pensando coisa ruim. Aí quando falava, vou ter que lavar louça, aí já me dava aquele mal-estar. Porque eu sabia que na hora que eu tava lavando louça, eu ia começar a pensar coisa ruim. Começar a reclamar, tem que lavar louça, sabe aquelas... E assim, quando eu descobri isso, eu mudei a chave. O que eu comecei a fazer? Na hora que eu vou fazer alguma coisa que eu não gosto, lavar louça, por exemplo, eu coloco uma música, coloco uma palestra para ouvir, coloco qualquer coisa que vai matar aquele pensamento ruim, vai direcionar meu pensamento para uma coisa boa. E daí, hoje é automático, eu vou lavar a louça, eu nem penso mais em coisa ruim, mas isso foi durante muito tempo. E quando eu descobri que eu tinha esse sentimento ruim, esse pensamento ruim, lavando louça, que faz mal lavar louça? Não faz mal nenhum. Mas você começa a trabalhar a sua mente de forma contrária, né? Por isso que tem o autoconhecimento. Isso é para você combater isso, né? Isso é muito importante, porque, pessoal, tem um livro aí que eu não li ainda, tá? Tanto livro para ler, então esse eu não li ainda. Arrume sua cama. Em resumo, eu acredito que assim, tudo que você faz no pequeno, você leva pro grande. Por quê? Porque a nossa mente, a gente fala que nós temos 4 mentes, né? Tem 3 tipos e tem uma quarta mente, que é o Richard Berlin, que fala que é a mente da alma. Mas enfim, nós só temos um cérebro. Não tem 2 cabeças para uma falar assim, ó, essa aqui é bagunceira, essa é a que é organizada. Não existe. Se você é desorganizado numa coisa, você é em outra. Se você é uma pessoa que você faz a sua cama, você faz qualquer outra coisa. Por isso que tem tudo um jogo de cintura quando você lidar com pessoas que ela não tem tanto esse lado do organizado, e aí a gente vai entrar nos perfis comportamentais, aí a coisa fica mais profunda, mas assim, você precisa se encontrar para você saber o que arrumar. Como você vai arrumar um carro se você não sabe o que está quebrado? Aí você tá perdido, você vai encostar o carro lá e falar, ó, vê o que tá quebrado aí, não. Você já deduz o que aconteceu, puta, foi da partida, deve ser o motor de arranque, deve ser o miolo da chave, o carro é automático, esses dias eu entrei no carro, leitor de chave, aí eu
você senta, ele é tudo automático. Então, na hora que eu sentei que ele não ligou, eu falei, ué, por que o carro não ligou? Aí apareceu uma mensagem assim, não reconhecido a conexão. Eu falei, oxe, era a bateria da chave que tava. Agora, eu sabia que era bateria? Não, porque eu tô com a chave, como que eu vou saber que tem bateria? Eu sei que ela tem bateria, mas como eu sabia que era a bateria que tinha acabado? Fui aonde? Celular, joguei no Google. Não sei o que lá, a chave não conectada ao painel do carro. Tal. Aí apareceu lá o cara falando, pode ser problema da bateria. Então, assim, quando eu levei o carro, eu já falei, problema da bateria na chave. Aí o cara falou, isso mesmo, ele testou e era a bateria. Vocês entenderam? Então, imagina, você tá doente, você não sabe o que você tem. Você vai pro médico, chega lá e fala, acho que eu tô com Covid. E você só comeu uma feijoada e tá com dor de barriga, tá? Aí você cata um médico boqueta, ele vai falar, o cara aqui tá com Covid, pode internar. Você não sabe o que você tinha. Então você tem que ter pelo menos uma noção do que você vai falar para a pessoa que vai recepcionar, ela entender e você também compreender o que acontece com você. Pode falar. Exatamente isso que eu ia falar, né? Que quando você conhece sua mente, por que eu faço isso? Por que eu penso isso? Né? Você tem que sempre fazer esse questionamento para daí você entender, né, o que está acontecendo. E controlar suas emoções, pessoal. Temos 2 tipos de pessoas, aquela mais tolerante e aquela menos tolerante. Então, assim, contudo, no calor da emoção, nenhuma nem outra pode escapar dos atos precipitados, tá? Quando dispara o nosso gatilho, pessoal, temos o condão de cometer coisas mais idiotas e bizarras que aí vão gerar as piores consequências do mundo, né? Seja uma palavra de ofensa, um empurrão na pessoa, um jogar algo no próximo, né? Lembrando que nosso cérebro já tem por natureza aquele controle da autodefesa. Então, eu fiz essa experiência esses dias, eu não acreditei, pessoal. Tenta ficar de pé em linha reta, pode tentar depois da live, tá? Porque se você cair e morrer, pelo menos você vê a live. Mas assim, ó, fica de pé e tenta cair pra frente. Põe os pés paralelos um do outro, retos. E tenta se jogar pra frente. Você vai ver que a sua perna lá automática, ela te segura. É muito louco isso. Não deixa Não deixa você cair. Tipo assim, eu vou cair. Agora, se pôr o colchão, você cai. Olha que louco, não é porque você ficou cismado. Você tenta se jogar, mas a sua perna vai antes e te trava. Porque a nossa mente, ela tem a questão da autodefesa. Daí, pessoal, a necessidade de trabalhar com o quê? Com a inteligência emocional. Pois o nosso cérebro precisa evoluir. Pois nós vivemos em épocas ainda da caverna, né? Porque a gente está tentando entender o nosso cérebro. Então, assim, devemos trabalhar nossos impulsos, emoções, para não sofrermos umas consequências de algo que às vezes pode ser irreversível. A pessoa que matou a outra. Nós moramos numa região aqui de São Paulo, para quem não é de São Paulo, que é uma região nobre. Aqui mora todo mundo que vocês imaginar. Rodrigo Faro, Zezé de Camargo, todo esse povo artista aí, grandes empresários moram aqui. E um dos condomínios daqui, condomínio de prédio luxuoso também, o vizinho de baixo, ele era uma pessoa que ele era da Polícia Federal. Ele era reformado já. E um senhor, na verdade, um senhor, né? Já. E os vizinhos de cima, um casal. Com 2 crianças. Tinha criança, né? Não lembro, amor, se tinha criança. Tinha criança. Eu não lembro. Sei que eles faziam muita bagunça. E por mais que seja um prédio, tudo, se a pessoa de cima fizer muita bagunça, vai te incomodar. E esse cara reclamou 1, 2, 3 e não pararam. Um dia, ele simplesmente subiu e matou os 2. Vocês têm noção disso? O cara subiu e matou as 2 pessoas, o marido e a mulher. Aí você vê o nível de falta de autocontrole, assim, né? Ele ficou no estado, assim, tão fora de si que ele cometeu uma atrocidade. Por quê? Porque ele ficou alimentando. Porque ele ficou alimentando. Só presta atenção. O que faz nascer esse ódio? Aquilo que você fica alimentando. Exatamente. Se você relaxar, você fala, sabe o que é? Tem gente que ela nunca vai respeitar o espaço do outro. Em qualquer lugar que você estiver, seja no restaurante, seja na empresa, não vai. No estacionamento, esses dias, eu tive quase que virar uma cobra para entrar por cima do carro, porque o cara parou o carro na porta do meu carro de entrar e eu tava perto de uma parede. O cara nem quis saber, ele falava, vou parar aqui, o outro cara que se vire. Então, assim, as pessoas são muito individualistas. Então, isso gera o quê? Se eu fosse um cara de criar ranço, eu tinha arriscado o carro do cara. Sabe o que eu fiz? Respirei. Fui lá, joguei a bola, fiz uma manobra, devia ter filmado aquilo ali. Porque se eu fosse um pouquinho mais gordo, eu não tinha entrado no carro. Porque eu tive que abrir a porta e vir por cima. Eu segurei no teto dos carros e desci as pernas por cima para entrar no carro. Nem te falei isso. Porque hoje em dia, antigamente, tudo que tava de ruim eu vinha falar para ela. Aí eu contaminava ela. Porque ela ficava, puta, porque esse cara é folgado também. Mas hoje em dia, assim, eu não resolvi, entrei no carro, vim embora para casa, tá tudo perfeito.
o cara não bateu no meu carro, nada, ele simplesmente achou que ele tinha que deixar espaço para ele e não para mim. Então, pessoal, devemos trabalhar nossos impulsos, emoções, não sofremos com consequências de algo que às vezes não vai ser reversível. Aí você já foi. Se fosse dar alguma dica, pessoal, daria as que estão funcionando para a gente. Que é o quê? Exatamente. Acabei de falar. Trabalhar a respiração, né? Na hora que vem aquele ataque de fúria, respira. De verdade, isso funciona, gente. Funciona. Parece que é balela. Faz o teste. Mas respira com vontade. Assim, não, é respirar. Porque você tem toda uma lógica. Por isso que meditação tem uma lógica. Por isso que yoga tem uma lógica da respiração. Existe o quê? Verdade. Leva oxigênio para dentro da gente, que faz com que as células elas trabalhem mais rápido. E cria no nosso cérebro a informação muito mais célere. Então, se você fechar os olhos, parece que você dá uma relaxada monstra. Por isso que meditar, os olhos fechados. Eu medito há mais de 90 dias, eu faço isso. Porque eu comecei também despretensioso. É difícil, passei mal no começo de meditação, né, amor? Porque tem algumas técnicas que se você vai se aprofundando, você meio que sai logo de lá. Hoje eu vou tranquilo antes de dormir. Gente, eu ponho a cabeça no travesseiro e eu desmaio, literalmente. Qual que é outra coisa? Fazer esporte físico, né? Que está um pouco associado à questão da respiração, né? Da meditação. E, por fim, o que a gente já falou, né? O autocontrole, né? E o autocontrole evitará você de ter problemas, né? E aí, quando surgir o descontrole, né? Que às vezes nem é solucionável, mas se você tem o autocontrole, se você dá aquela pausa, que você respira, às vezes você consegue resolver sem precisar ficar louco, né? Então, pessoal, eu tô te falando de 3 técnicazinhas, ó. Trabalha a respiração. Vai por mim. Começa a fazer isso no seu dia a dia, ó. Quantas vezes é legal, Lúcio? Umas 3 a 4 vezes por dia. Você pegar e fazer ali umas 7 vezes. Inspirar e respirar. O ato de expirar mais longo do que o de respirar. Solta mesmo, né? Faz isso de manhã, faz isso tipo no almoço, pessoas à tarde faz antes de dormir. Meu, é uma benção aí. Meditação. Lúcio, como que faz meditação? Gente, tem diversas formas. Tem gente que faz deitado, eu faço na posição de lótus, porque eu acho que ela me deixa rígido. Eu me sinto numa posição de que eu sou um general, sabe? Ali, que eu tô no controle de tudo. Então eu prefiro fazer assim. Tem gente que faz normal, sentado numa cadeira, com os pés no chão. Procura se desconectar num ambiente que não vai ter barulho. Eu ponho um fone de ouvido e normalmente eu ponho uma voz guiada. Eu prefiro guiado. Eu já fiz sem voz guiada, mas aí eu me aprofundei demais e é perigoso. Então eu prefiro com a voz guiada, que ele dá os estalos, você volta, se você precisar, não tem problema. Ah, Lúcio, mas isso aí é coisa do outro planeta, então. Gente, não é fácil, não. Eu apanho. Quando você não entra no estado de meditação mesmo, que eu não lembro se é o estado do alfa ou teta lá, cara, você se desliga, parece que você dormiu. Mas você não tá dormindo, não. Você tá viajando mesmo. Você tá ali, se desligou. Sua mente parece que ela entrou, ela bugou. Puf. E aí você dá uma viajada ali, você não lembra de quase nada. Então a voz guiada, ela vai te direcionando, então é melhor para você ter esse retorno. E aí vamos falar de conheça as suas emoções negativas. O que seria conhecer as emoções negativas, pessoal? Todos nós, né, como seres humanos, nós somos duais, né? A gente tem o lado positivo e o negativo. Então é muito importante conhecer nossas emoções negativas para trabalhar em cima delas, né? Ressignificar aqueles sentimentos ruins que a gente fica guardando, né? E colocar sentimentos novos, coisas boas no lugar daquela coisa ruim que a gente traz. Então, assim, com a inteligência emocional, né, a gente pode trazer esse equilíbrio para as nossas emoções. Quando elas forem surgir, como o medo, a insegurança, a tristeza, a raiva, se você sabe que aquilo ali vai te causar uma raiva, um medo, uma tristeza, quando você sabe, tem esse conhecimento, você automaticamente consegue mudar isso. Mas você precisa se conhecer, né? Saber que aquilo ali vai te fazer mal. E não deixar aquilo acontecer fazendo essas técnicas que a gente ensinou, né? Então, assim, sempre que surgirem, né? A gente deve dominar, né? E não permitir que esses sentimentos ruins controlem a gente. E lembrar que deve ter controle, né? Sobre a sua mente, né? E não deixar ela dominar. Principalmente quando você está com um sentimento ruim, né? E caso você não consiga ter esse autocontrole,
aí a gente aconselha buscar um tratamento psicológico, assim, para auxiliar, para saber exatamente o que é que está acontecendo, né? Mas, assim, no geral, assim, a gente tá falando de coisa, né, meio que superficial, né? Que a gente não cuida, não trata e acaba virando uma coisa mais séria, né? Hoje em dia, pessoal, é muito legal isso aí, né? As pessoas falam muito do coach e tal, mas o coach de formação, no meu caso, pessoal, eu fiz curso, mas cursos top. Então, assim, é algo, eu sempre falo para as pessoas, gente, é como o cara falar que é psicólogo e não é. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, o coach, gente, dá uma investigada, vai no Instagram do cara, vê se realmente é uma pessoa que fez uns cursos bacanas, tá? Porque se é um cara que fez curso de R$ 300, meu, corre porque não vai funcionar, não. Então, assim, existem formas de abordar cada pessoa. Ninguém é igual a ninguém. E infelizmente, a gente escuta muita crítica disso aí. Então, mas hoje, eu aconselharia você, dependendo da região que você está, se você está num estado que você fala, eu não consigo me desligar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, presta atenção. Procura uma ajuda. Procura, porque vale a pena. E aí, quando você vê que valeu a pena, você transforma a sua vida de tal forma que você não tem nem noção. Então, nós vamos detalhar agora o seguinte, o que é buscar a autoconfiança, pessoal? Na vida, iremos passar por diversas adversidades. Não adianta você achar que, não vou passar. E levando em conta que somos duais, então nós somos fortes, mas também somos fracos. Exatamente. Presta atenção nisso. Dessa forma, temos que ser sempre muito mais fortes do que fracos. Afinal, não se vence uma batalha com fraqueza, né, pessoal? Mas com muita coragem e força. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus, quando nos fez, presta atenção nisso, Ele nos presenteou com algo de muito valor que muitos não estão nem aí, que é a nossa mente. Nosso cérebro tem um potencial, pessoal, que até hoje ele é estudado. O computador veio por causa do nosso cérebro, né? Vocês têm noção disso? Que tudo a parafernália, os caras pegaram a ideia de lá. Então, assim, não que ele teve a ideia de fazer o computador, mas a ideia de como que ele faz as coisas veio da mente. Por que a mente processa tudo? Por que a mente enxerga? Por que a mente tem um monte de coisa aí? Portanto, acredite, você pode muito mais do que você imagina. Não pensa que esse negócio, é porque eu não consigo, é porque não sei o quê. Consegue, bicho. Ó, eu vou te falar, tem coisas na minha vida que eu nunca imaginei. E quando você se pega dentro da situação, você fala, se eu conseguir isso sem nem imaginar que eu poderia, eu posso ter um tanto mais que eu vou fazer esse mais. E aí você começa a fazer mais e cada vez você vai fazendo mais. Exatamente. E outra coisa é lidar melhor com as pressões, né? Aprender a compreender as pessoas à sua volta, os seus amigos, os seus parceiros, né? Para você lidar melhor com essas questões externas. Porque quando você compreende, tudo fica mais tranquilo, né? E por isso também é importante cuidar da saúde, né? Pois todos os dias somos colocados à prova, né? De um fato, de uma ação contrária àquilo que a gente está planejando. Ou seja, a gente nunca tem controle de tudo, então a gente tem que estar preparado. Então, se a gente não está preparado, né, para essas pressões, para esses contratempos que acontecem, né, dificilmente você vai conseguir ter um controle, um equilíbrio emocional, né? Então, assim, quanto mais aprimoramos nossa inteligência emocional, mais a gente sabe lidar e resolver problemas, né? Tudo é questão de autoconhecimento mesmo. Outra coisa muito importante, pessoal, sempre seja expressivo. Uma vez que você aprender a dominar suas emoções, não deixe de demonstrar suas opiniões. Presta atenção, pois controlar as emoções não é só silenciar, mas sim trazer uma resposta sensata para aquilo. Quando não temos a inteligência emocional, acabamos, na maioria das vezes, né, não interpretando bem o que a pessoa nos diz ou escreve. Então lembre-se, pessoal, a comunicação sensata sempre será a melhor saída. Assim, presta atenção, um diálogo é fundamental para se resolver algum debate que não se findou. Então, assim, procure entender, escute, seja sábio. Jesus era muito sábio, e sábio é diferente de ser inteligente. O que é saber? Né? O sábio. A sabedoria. Saber, A sabedoria é diferente da inteligência. Ter essa sensação de que você tem que ouvir, dar meia resposta e já emenda uma pergunta. Isso é poderoso na vida de qualquer um. Exatamente. E outra coisa também é trabalhar a empatia, né? Ser solidário com as pessoas, né? Porque a empatia ela é uma forma, né, das pessoas te verem como alguém que se importa com ela,
né? E hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Você vê isso nas pessoas, é cada um tão preocupado com si, tão preocupado com o seu umbigo, que você esquece que às vezes o outro precisa só ser ouvido, né? Só ser acolhido, e é uma coisa tão simples de fazer, né? Então, assim, já existe, né, estudos científicos que comprovam que até os animais praticam mais a empatia do que o ser humano, né? As crianças também, né, são dotadas mais desse sentimento de solidariedade do que os adultos. Então, assim, a empatia é uma forma, né, de nos colocarmos no lugar do outro e entender por que as pessoas têm certas atitudes. Às vezes, uma palavra que você fala, você vai ajudar a pessoa a parar de ter comportamentos destrutivos até com ela mesma, né? Então, assim, criar empatia, você vai ver, né, que as outras pessoas passaram, né, passaram a tratar da mesma forma. Da mesma forma que você tem empatia, a pessoa também vai ter empatia por você. Então, assim, eu acho que essa troca que o mundo precisa, né? O mundo tá tão egoísta, o ego das pessoas tá tão lá em cima que esquece dessa coisa de você ter empatia pelo outro. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é a resiliência. Você tem que praticar resiliência. Nossa, mas o que é resiliência? Resiliência, pessoal, é aprender a administrar os nossos sentimentos, mesmo aqueles que fogem do nosso controle, que vêm de situações externas, tá? Quando aprendemos a reconhecer as emoções e os efeitos que elas causam em nossa mente e no nosso corpo psicossomático, podemos aumentar o quê? O nosso potencial. Exatamente. Nos tornamos mais resilientes. Então, é muito importante você ter essa administração dos sentimentos. Ah, Lúcio, mas é difícil, porque tem hora que eu tô lá e aí a pessoa já falou, já foi. Então, mas é porque você é descontrolado também. Por que casais normalmente brigam? Eu nunca briguei com a Rafaela nunca. Sabe por quê? Porque isso aí não faz sentido. Quando você cai essa ficha, você fala assim, meu... E automaticamente, quando eu vou fazendo isso com ela, eu vou fazendo com as demais pessoas. Para eu chegar no nível de explosão, pessoal, olha, a última vez que eu fiz isso, eu devia ter uns 12, 13 anos, que eu catei um taco de sinuca que meti na cara de um moleque na rua. Que ele só não morreu porque não deu com muita força. Mas assim, você tem noção? Olha como você perde as estribeiras quando você tá fora do seu controle, você não tem essa sensação dos seus controles ali. Eu preciso controlar meus sentimentos. Então assim, ela tá mal, eu preciso apoiá-la. Perceba como o pai e mãe é forte. É verdade. Perceba como o pai e mãe é forte. Quem já perdeu irmão? Eu já perdi irmão. O pai e a mãe é muito mais forte que a gente, porque eles precisam mostrar pra nós que eles estão ali pra ainda nos proteger, né? Passar a segurança, né? Porque se eles começam a chorar também muito, aí todo mundo fica em pânico, porque vocês estão passando mal, a gente também passa mal. Então vocês percebem como é uma coisa, você tem que ser resiliente. E autocontrole, né? Exatamente. E outra coisa é formular respostas, né? Em vez de reagir. Né? O autor Daniel Goleman, né? Ele criou a teoria que diz que nós, seres humanos, né, somos guiados por dois cérebros, o emocional, né, e o cérebro pensante. O cérebro emocional, né, é o primeiro a ser afetado pelos acontecimentos, né? Primeiro a gente tende a agir com a emoção, né? Então, sendo assim, a pessoa que reage, né, é aquela que se deixa levar inconscientemente pelo seu lado emocional e impulsivo. Quando você não tem o autocontrole, o autoconhecimento, nananã. Mas aí, o cérebro pensante, né, é aquele que é responsável pelo ato de você responder, né, em vez de agir por impulso, em vez de agir por instinto. Então, quando você se deixa levar pelo seu cérebro pensante e analisa todas as situações ao redor do que está acontecendo e decide qual é a melhor forma de se comportar naquele momento, a coisa tende a se resolver de uma forma mais tranquila, né? Então, o cérebro... E é difícil, a gente fala assim... Falando assim na teoria, nossa, é fácil, mas quando você está na situação é complicado. Você ter essa cautela de, não, deixa eu pensar primeiro. Essas coisas acontecem geralmente numa fração de segundos, né? Você vem com aquela, né? Acontece aquela coisa com você, assim, você automaticamente já quer agir com a emoção. Se você tem o autocontrole, se você tem o conhecimento, a inteligência, você vai conseguir resolver aquilo ali com o cérebro pensante. Fazer umas perguntinhas, a gente não fez perguntinha pra vocês devem estar sem fazer reflexão nenhuma hoje, né? Porque vocês têm noção disso, do que é? Quem tem, dá um joinha. Inteligência emocional, com todo esse contexto, você tinha noção disso? Dá um joinha, fala assim, ou faz uma carinha de tristeza, ou faz a carinha de tristeza que você não sabia.
Porque, pessoal, não é algo que você tem que ter um conhecimento muito profundo, de querer entender, para querer fazer, para colocar isso em prática. Então, quando a gente fala sobre essa questão do cérebro emocional e o cérebro, o pensante, é muito importante, porque precisamos pensar antes de agir. Sempre pense antes de agir, porque o resultado pode ser ruim para você. Exatamente. Eu tive casos no escritório que a cliente falou que foi agredida pelo marido, mas é mentira. Depois a gente descobriu que foi mentira. Ela não foi agredida nada. Ela forjou tudo. Olha que grave. E presta atenção nisso, ó, e ele, na hora que ela tentou agredir, ele empurrou ela para ela sair de cima. Então ela caiu realmente. O único fato verdadeiro de toda a história foi que ele empurrou ela. O resto que apareceu, ela sem cabelo, ela toda arranhada, tudo ela que fez. Então assim, vocês têm noção que se o cara tivesse realmente feito qualquer mais, ele podia ser estrupicado nessa história. Então assim, ele se livrou, né, porque ainda eu lembro que foi Ele teve o autocontrole, né, de não deixar a fúria, né, a raiva naquele momento fazer ele, porque o homem é muito mais forte do que a mulher, né? Então, se ele toma uma atitude não pensante naquela hora, ixi, a coisa e o estrago ia ser grande, né? Então, pessoal, outra coisa, para finalizar a questão da inteligência emocional, conheça seus limites. Por isso que eu entrei nesse tema. Como já falamos, nossos limites serão reconhecidos quando tivermos o autoconhecimento. Nos conhecer literalmente cabo a rabo, do pé à cabeça. Aí, a partir desse momento, que a gente tem esse conhecimento dos nossos defeitos e qualidades, a gente vai saber exatamente aonde podemos ir ou não. Exatamente, a gente vai ter toda essa noção. Mas isso será mensurado por uma certeza. Sabendo que não estamos nos sabotando. Porque às vezes a gente mente para nós. Muitas vezes. Eu tô melhorando. Porque não tá, você sabe que você não tá. Né? Porque só nós, pessoal, presta atenção. Eu sei o que eu penso, eu sei se eu me conheço e eu sei se eu tô me sabotando ou não. Assim sendo, presta atenção nisso, ó. Nossas fraquezas serão melhores coordenadas, dando espaço para que possamos entender exatamente o que fazer ou não. Do contrário, você vai se sabotar a sua vida inteira. E a autossabotagem é algo que é aplicado por uma maioria das pessoas. As pessoas falam assim, eu quero mudar. Aí você fala, nossa, então... Aí você vai lá, conversa com a pessoa, aí você percebe que ela não mudou um garfo do lugar. Aí depois ela pega e fala assim, não, mas eu tô mudando, eu tô fazendo as coisas assim, mas você... Presta atenção. Quando você tem que saber se a pessoa mudou, ela falando ou ela fazendo? Fazendo, São nas ações que a gente vê que houve as mudanças. E existe essa autossabotagem da mente também, né? Quando você fala assim, não, hoje eu vou fazer isso, mas aí a mente, você não consegue, você tá cansada, né? Então, sua mente também te autossabota do lado inverso. E aí você tem que ser disruptivo e falar, não, eu vou e pronto. Tá chovendo, eu não vou sair não porque tá chovendo. Mas o que tem a ver a chuva com o que você ia fazer? Tipo assim, vou me molhar? E aí, se molhou? Então, assim, não tem muita justificativa. Se é pra fazer, faça. Não fica dando motivo. Porque você sempre vai ficar dando motivo, vai ficar postergando. Vai chegar uma hora que você vai ter 60, 70 anos, que você vai olhar pra trás, como a maioria faz hoje, e fala, se eu tivesse aproveitado mais. Se eu tivesse, já foi, agora tu vai morrer. Aí reze para nascer de novo e você lembrar de alguma coisa. Vamos ter déjà vu, ou déjà vu, como você bem entender. Queremos agradecer do fundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso intelecto, da nossa inteligência emocional, que está sendo para nós de grande proveito. Espero que para vocês também tenha servido.